CBN Startups. Toda terça, a partir de 9h30 da manhã, sempre depois do Repórter CBN, a gente está por aqui com o nosso CBN Startups na rádio que toca a notícia, que toca o ecossistema de inovação, que possibilita conteúdos plurais para você que é ouvinte e quer informação. Nosso parceiro por aqui, de toda terça-feira, Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Saivale. Bom dia, bem-vindo, Vitor. Bom dia, Tati. Bem-vindo. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, Yuri Silva, analista de negócios no Serpro e fundador do Black Dog. Seja bem-vindo, Yuri. Bom dia. Primeiramente, bom dia, Tati. Bom dia, Vitor. E bom dia, ouvinte CBN. Peço só que você se aproxime um pouquinho mais do microfone para facilitar que os nossos ouvintes também compreendam esse nosso papo. Bom, vamos lá, Yuri. O que eu queria inicialmente aqui com você, explica para a gente... eu posso criar uma startup com os serviços do Serpro? Pode. Só te corrigir um pouquinho, né? Que a gente fala Serpro mesmo. É Serpro, ok, perfeito. Aberto. Pois então, o Serpro, ele é a maior Big Tech pública do Brasil, né? E, obviamente, como ele dá todo esse suporte, não somente para o mercado público, ele também dá um certo suporte para o mercado privado. Por quê? Porque isso fomenta a economia do país. Sim. Então, as startups, elas são peça fundamental nesse mercado, né? Então, o Serpro, ele tem alguns programas de fomento a startups, a empreendedorismo, e até mesmo nossos produtos, né, para o mercado privado, eles dão muita ajuda para as startups. Por quê? Eles têm, digamos assim, um preço diferenciado, né, do que nós temos hoje. Perfeito. Vitor, a importância da gente trazer, né, o Yuri hoje aqui para trazer um pouquinho desse assunto, que para muita gente pode ser desconhecido também. Com certeza. As startups, elas sofrem muito com o mercado do jeito que ele é. Então, tem muita fraude. Eu sei que, por exemplo, tinha um amigo meu que ele abriu uma startup, aí ele fazia aquele negócio de cartão de crédito, né? Na época não tinha essa proximidade do telefone, que você podia passar o cartão no telefone. Você tinha que preencher os dados do cartão no telefone. E tinha muita fraude. Tinha gente que abria uma conta para si mesma, pegava o cartão roubado, colocava o cartão roubado ali no telefone, e ele passava o cartão roubado no telefone, sacava o dinheiro e alguém ficava no prejuízo. No final, esse meu amigo deve ter tido uns 100 mil de prejuízo. Então, o que acontece? Existe um serviço público de checagem se a pessoa está viva, se a pessoa é dona do cartão. Ela pode usar uma inteligência artificial para identificar a face e bater com a carteira de identidade. Então, eu fiquei super surpreso com o Yuri. Porque ele traz esse tipo de tecnologia que ele consegue traduzir isso para quem tem uma startup, para quem tem esse tipo de serviço. E o mais legal é que, conversando com ele, descobri que ele é dono de um bar aqui em Belém. É um bar famoso, né? O Black Dog. E eu acho que trazer um pouco de alguém que entende de tecnologia e entende também de empreendedorismo, e é um empreendedorismo diferente de tecnologia, eu acho que é super legal. Eu acho que é muito válido a presença dele aqui hoje. Bacana. Então, bora entrar um pouquinho também nessa seara do teu empreendedorismo, né? De como que começou e que ramo que você está atuando. Bom, vamos lá. Eu sou funcionário público do Serpro há 20 anos. Na verdade, farei 20 anos esse ano. Então, eu nunca na minha vida pensei que eu seria empreendedor, né? Mas, bom, enfim, a vida é uma caixinha de surpresas, né? E acabou que eu sou dono de um bar há 11 anos, né? Ainda bem que são ramos totalmente diferentes, e eu passei aí durante muito tempo tendo uma vida dupla mesmo, uma dupla jornada, olhando para o mercado com um olhar de funcionário público, de dia, e olhando para o mercado como uma cara de empresário, com visão de empresário de noite, né? Então, eu acho assim, para ser empreendedor, você é empreendedor em qualquer ramo, né? Seja em startup, seja numa fintech, seja em um bar, seja numa loja de roupa, seja numa venda de açaí. O empreendedorismo tem muito mais a ver com a ação e com o mindset, né? Do que com o negócio em si, do que com a linha de negócios. Aí, puxando aqui para o Serpro, eu até comentei com o Vitor ontem, a gente estava conversando, que o Serpro, ele é minha base, ele é a minha carreira. Apesar do bar ser a minha paixão, o Serpro é a minha carreira, né? 20 anos aí. Tanto que durante a pandemia foi o Serpro que me sustentou, que segurou as pontas. Né? Não sei se era mais ou menos isso. Sim, interessante. Bom, voltando então um pouquinho para a pauta do Serpro agora, a tecnologia facilitou muito a nossa vida, né? E a gente não consegue mais viver sem a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, é nesse meio tecnológico, na internet, que
muitos crimes já estão acontecendo. Perfeito. E aí é muito interessante a gente apresentar aqui como que o SERPRO pode ajudar a evitar compras erradas, falsificação, entre outros problemas que acontecem nesse ambiente virtual. Yuri. Certo. Assim, o SERPRO ele não pode evitar nada, né? Porque a gente não está ali no final do cliente. Nós não estamos nessa ponta. Não no mercado privado. Mas, por exemplo, o SERPRO é que está por trás do GovBR. Então, por aí você já tem uma ferramenta Sim. poderosíssima para prova de vida, para certificação digital, etc. Tal. Mas vamos olhar para as startups, né? Vamos olhar para o mercado privado. O SERPRO ele tem uma coisa que é muito valiosa. Ele tem acesso aos dados da base de bases governamentais. Ou seja, as nossas APIs, o que é uma API? Né? Só resumindo aqui, só explicando aqui rapidinho para o ouvinte, né? Para o público. A API ela é uma interface. Eu chamo a API da chave que abre uma porta, certo? Essa chave, ela abre essa porta, ela é acesso aos dados da Receita Federal, por exemplo. Ela é acesso aos dados do Senatran, por exemplo. Então, o SERPRO, ele comercializa essa chave, certo? Então, esse que é o ponto que o SERPRO tem para te oferecer. Ele tem para te oferecer veracidade online dessas informações. Essas informações que a startup, ou então que qualquer empresa, né, que compre essa chave, ela vai ter, é como ela vai tratar essas informações que vai ajudar a evitar essa fraude. Perfeito. Então, nós temos, por exemplo, APIs que fazem prova de vida, biometria, né, além de ver faturamentos ou então inconsistências no teu CPF, no teu CNPJ. Né? Então, aí é que entra a mágica do SERPRO. Entendeu? A gente descobre tudo, né? Olha que interessante. A tua primeira pergunta, que era se dava para criar uma startup fazendo parceria com o SERPRO. Dá. Olha só que interessante. A gente pode ter uma startup que faz checagem de CPF para saber se o teu CPF está sujo, se está ok, se está devendo. Por exemplo, você quer fazer uma venda para uma empresa e você quer saber se aquela empresa está com dívida ativa. Você quer saber se aquela empresa está com o CNPJ ok. Só que onde é que tu vai pegar essa informação? Tem gente que vende isso na internet, mas onde é que ele pega essa informação? Não é melhor pegar do ponto certo de quem trabalha com isso, Sim. com o governo? Então, isso é muito legal do governo digital, né? Você ter uma empresa que dá esse acesso legal e ativo à base do governo e você consegue acessar esses dados de uma forma lícita, rápida e muito inteligente. Então, você pode facilitar isso para o cliente final. O legal do SERPRO é que ele não trabalha só ele não faz isso para o cliente final, ele não tem esses serviços para o cliente final. Você precisa ter uma empresa, uma startup. E aí você pode inovar muito. Eu estava até conversando com o Yuri que eu acho que não tem limite para o que você pode desenvolver em parceria, em conectividade com essas bases de dados. Porque você consegue puxar muito dado que pouquíssima gente tem acesso. Inclusive, faturamento de empresa. Achei isso super legal. Assim. Pô, posso saber o quanto uma empresa fatura utilizando o SERPRO como intermediário. Legal. E é importante também a gente abrir esse caminho, né? Tem um perfil para que essas empresas possam acessar, contratar, não sei se essa seria a palavra, ter os serviços do SERPRO? Interessantíssimo. Qualquer empresa pode contratar, desde que tenha o ECNPJ. Certo? Essas APIs, elas são justamente para qualquer empresa no mercado público. Tipo assim, da lojinha de açaí, Sim. certo? A Localiza, por exemplo, que é uma cliente nossa. Então, a gente tem no nosso hall de clientes bancos públicos, bancos privados, e temos pequenas empresas que precisam fazer checagem de CNPJ ou trabalhar sua frota, ou então fazer alguma prova de vida, né? Então, essas APIs, elas atendem todo e qualquer tipo de empresa. Interessante, Vitor. Só para o pessoal entender o que é o SNPJ. O SNPJ é um certificado digital. Exatamente. É o teu certificado digital, mas o teu eu jurídico. Exatamente. Então, o que é o certificado digital? Ele é um método que te ajuda a autenticar na internet. Então, por exemplo, quem emite uma nota fiscal é obrigado a assinar aquela nota fiscal Sim. com o certificado digital. Aí, o que é interessante? As pessoas acham que o certificado digital serve só para isso, né? Para assinar nota. Não. O certificado digital serve para tu assinar documentos digitalmente na internet, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, o que dá a validade de que a gente está fazendo uma transação segura é o certificado digital. Aí, óbvio, o SERPRO também tem a camada dele de segurança que faz a gente acessar a base do governo. Então, não é qualquer um que consegue acessar. É alguém que já foi validado, alguém que já tem um certificado digital. Sim. E alguém que, obviamente, contratou o serviço.
E o Açaí Valley, a nossa associação, ela tem uma parceria com o Serpro, onde você Legal. consegue diminuir esses custos. Muito Ah, bacana. eu acho que, tipo assim, as pessoas precisam saber que existe esse tipo de serviço, que é para elas não caírem em pegadinha. Esse meu amigo, por exemplo, se ele soubesse que existia esse tipo de serviço, ele não tinha levado 100 mil de prejuízo, sabe? Porque na hora de fazer uma validação, na hora de fazer um pagamento com cartão de crédito, a gente podia checar se aquela pessoa que colocou o cartão é realmente o dono do cartão. E acho que quase nenhum serviço tem isso na internet. São poucos, né? Que você vai fazer uma venda, ou você vai fazer uma compra, você vai perceber que ele faz uma segunda validação. Ele só pede o dado do cartão e vai embora. E daqui a pouco, quando você checa que a fatura está errada, você pode pedir o estorno, o dono do cartão consegue o estorno e o resto todo leva prejuízo. É interessante. E ainda ontem eu estava acessando o gov.br, né, para fazer uma verificação em relação ao imposto de renda. Lá tem tudo. Tudo que a gente precisa, né? Hoje, nesse mundo prático, para ser mais prático, está tudo lá. Então, é uma ferramenta fundamental e é uma ferramenta também que te dá algumas características de conta, né? A prata, ouro, enfim. Quanto mais seguro for aquele ambiente de informações ali, né? Isso também valida, te chancela, né, para uma série de possibilidades também através dessa ferramenta digital. Pois não. Eu queria perguntar para o Yuri sobre o Serpro Ventures. É até difícil de falar, né? Ventures, isso. Tudo que termina com Ventures na área de tecnologia é como se você estivesse investindo naquilo, sabe? Então, eu peguei já com ele, mas eu queria que ele explicasse um pouco melhor, porque eu sei que dá para o Serpro contratar startup, até investir em startup. Tu consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Consigo sim. Fazer só um disclaimer aqui, que eu não trabalho no Serpro Ventures, é uma área, digamos assim, é uma startup Sim. dentro do Serpro, mas ontem eu conversei, eu dei uma estudadinha, conversei com quem é o responsável e tudo mais, eu fiquei maravilhado, porque eu sabia o que era, mas não sabia que era tanto. Né? Eu estou na área de negócios, eu sou o cara da API, das APIs, que vai fazer negócio com o mercado privado. Mas o Serpro Ventures, eu acho que é muito importante trazer aqui para o pessoal que gosta de startup, que está pensando, que é o seguinte, o Serpro ele tem um programa gigante para fazer, para dar, como é que eu posso dizer, para fomentar esse mercado de startups. Ele pode ser feito de várias formas. Então, já fica aí o endereço, tá? ventures.serpro.gov.br. Lá já tem muita informação, só que é muita coisa. Então, vou trazer 2 exemplos aqui de como o Serpro, as startups podem entrar no Serpro Venture, por exemplo. Né? Existe uma necessidade de mercado e o governo, de alguma forma, algum ministério, alguma coisa, entende que o governo precisa levar isso para o mercado. Esse é o problema, sei lá. Digitalizar algum processo que está em folha de papel. Eu estou dando um exemplo besta aqui. Aí o Serpro Ventures, ele lança um edital que a gente chama de chamamento e diz assim, olha, startups, vamos lá, quem está afim de trabalhar nessa solução? Beleza? E aí as startups lançam suas propostas e seus projetos. E a partir daí o Serpro ele dá como contrapartida o quê? Todo o seu ecossistema para que essa solução seja desenvolvida. Ou seja, ele vai dar cloud, né, parte nuvem, vai dar todas as APIs, vai trabalhar com alguns parceiros como a AWS da Amazon. Às vezes, esse ministério que precisa dessa solução, ele até aporta dinheiro. Tá? Isso é um exemplo, é um dos exemplos. Outro exemplo, eu sou uma startup, eu tenho uma ideia fantástica. Aí eu vou lá na página do Serpro Ventures e tem um botãozinho lá que você fala assim, ó, quero mandar minha ideia. Aí vai passar, obviamente, por um comitê de avaliação dentro do Serpro. Se for aprovado, aí o Serpro ele abre um novo edital. Isso é interessante explicar, tá, startups? Por mais que a ideia seja sua, o Serpro, por ser uma empresa pública, ele precisa tornar público que essa solução está sendo feita. Então, ele vai tornar pública essa solução, mas você vai sair na frente porque a ideia é tua. Sim. Mas, de qualquer forma, ele vai tornar público e aí, mais uma vez, entra na esteira de desenvolvimento, de execução, etc. e tal. Né? E tem outras coisas, faz hackathon, que também é outro tipo de maneira de se fomentar novas ideias. Tem várias coisas. O ponto é, o Serpro Ventures está aí para ajudar as startups. Tenham ideias, fiquem de olho nos editais, nos chamamentos, certo? E mandem, porque vocês não perdem nada mandando. Se der certo, a gente teve agora um edital, semana passada, semana retrasada, para uma nova solução, que já está em andamento, e vocês ganham. Vocês ganham, o governo ganha, a população ganha.
Legal demais. Bacana demais esse nosso papo aqui, no nosso CBN Startups de hoje. Para quem quer mais informações, pode conectar também com a Açaí Valley, né, Vitor? Exatamente. Pode seguir a Açaí Valley no Instagram. Pode entrar em açaivalley.com.br. O grupo é grátis. Você tem lá muitas oportunidades. E está cheio de edital aberto, inclusive esses do CEPRO. Então, aproveita que é um ano de copy. Tem muita oportunidade para as startups crescerem. E conta com a gente. Legal. Agradecer aqui ao Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia, Açaí Valley. Até semana que vem, Vitor. Obrigado, Tati. Até semana que vem. Até semana que vem. E agradecer... Yeah.